Boa noite, estou aqui mais uma vez para mais uma live com o tema A Graça de Cristo. A base bíblica se encontra em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 até o 10, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Bom, como já foi dito, né? Hoje vamos falar sobre a graça de Cristo. E as referências bíblicas, a primeira se encontra em Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nesse capítulo de Isaías, o profeta fala sobre a graça de Cristo. Só que tem um detalhe, no tempo do profeta, ainda estava vivendo o tempo da lei, em que havia o véu, que assim, Deus existia 4 tipos de pessoas que Deus falava. Eram os sacerdotes, os profetas, os juízes e os reis. E nessa época, Deus só falava com esse tipo de pessoas e não era com qualquer um, era quem estava na posição ainda por cima. Porque você podia ser profeta, mas se você não fosse de Deus, não era usado. Podia ser sacerdote, mas se não fosse de Deus, não é usado. E assim sucessivamente. E o interessante é que, mesmo naquele tempo, o profeta já falava que o Senhor estava perto. A gente podia encontrar ele porque ele estava perto. E agora imagine, se naquele tempo que assim, as coisas eram mais rígidas, Deus já estava perto, imagine hoje. Aí vocês perguntam, mas por que eu não encontro Jesus? Porque não procura da forma certa. A Bíblia fala que para a gente falar com Deus, a gente tem que entrar no íntimo do nosso quarto e falar com Ele. Ou a gente pode conversar com Ele em oração. A gente pode conversar pessoalmente. Tem diversas formas. Aí a pessoa fala, mas eu não encontrei Deus. Tá procurando da forma errada? Eu vou procurar Deus no celular. Eu vou procurar Deus nisso, naquilo. Mas nunca em oração, nunca em jejum. A pessoa que encontra Deus, mas procura da forma errada, nunca vai achar. Se você procura errado, não vai achar o certo. Acabou. E outro momento também que fala sobre graça também, é em João capítulo 8, versículos 7, depois pula para o 10 e 11. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui é interessante que a graça de Cristo, ela traz perdão. O que significa a graça? Significa favor não merecido. A gente merecia muitas coisas ruins, mas porque Jesus ele é misericordioso
e ele tem essa graça maravilhosa, o que a gente merecia de ruim, ele poupou e nos trouxe coisas boas. A gente merecia morte, ele nos trouxe vida. A gente merecia condenação, ele nos trouxe salvação e misericórdia. Então, e essa passagem mostra muito isso, que ele teve misericórdia da mulher que foi pega em adultério, porque nesse capítulo aqui, a mulher ela foi pega em adultério e segundo a lei dos judeus, ela tinha que ser morta por apedrejamento. Só que Jesus, por ser misericordioso e ter uma graça maravilhosa, ele disse assim, ó, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que aqueles homens com a consciência pesada, sabendo que também não eram santos, cada um foi jogando a pedra no chão e foram se retirando, dos mais velhos até os mais novos. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, ó, cadê aqueles seus acusadores? Alguém te condenou? Não. Só que é interessante também que, assim, Jesus ele também não acusou a mulher e nem apedrejou ela. Mas ele falou assim, ó, vá e não peques mais. A graça de Cristo, ela vem para transformar vidas. Jesus ele veio para pegar pessoas pecadoras e trazê-las à luz. É interessante que muitas vezes eu já vi casos de traficantes que se converteram e hoje são pregadores. A graça de Cristo ela vem para transformar vidas, da mesma forma que ela transformou essa mulher, porque a mulher ela foi pega em adultério, Jesus perdoou ela e depois ela mudou de vida. Assim como muitos outros casos, Jesus chamou pessoas estranhas para ser discípulos, pessoas que não tinham conhecimento para serem apóstolos. Então, a graça de Cristo, ela é uma coisa maravilhosa, mas ela vem para mudar vidas. Jesus ele fala assim, ó, eu perdoo o seu pecado, mas você vai sair dessa vida. Eu te perdoo, mas eu quero que você pare de pecar. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. É por isso que ele fala, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Agora, continuando, Lucas capítulo 5, dos versículos 29 até o 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aqui nessa passagem é um grande exemplo do que eu acabei de falar, de transformação. Naquele tempo, os publicanos eles eram odiados pelos judeus por quê? Porque eram judeus que cobravam impostos do próprio povo para Roma. E por causa disso, eles eram odiados pelos judeus. Por isso que eles falavam, ó, por que você come com pecadores e publicanos? Só que, como eu falei para vocês, Jesus ele vem para transformar vidas. Ele fala assim, ó, eu não vim para os justos, eu não vim para as pessoas que são conhecidas como santas. Eu vim para os pecadores para trazê-los para a luz, para mostrar que eu posso mudar vidas, eu tenho esse poder. E aqui é um grande exemplo, porque Levi, que é o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, aqui ele estava como publicano, um cara odiado pelo povo. Só que Jesus chegou nele e falou assim, ó, vem e me segue. Quer dizer, aquele cara que era detestado por muitos, Jesus olhou para ele com um olhar de piedade, de misericórdia e graça e falou assim, ó, vem e me segue. Quer dizer, sai dessa vida que eu vou transformar a sua vida. É muitas vezes isso que a gente não entende. A graça de Cristo ela vem para mudar vidas. Muitas vezes a gente é odiado pela vida que a gente segue, mas Jesus fala, mesmo a gente sendo odiado pela multidão, Jesus olha pra gente e fala assim, ó, você pode ser odiado, mas eu te amo. Você pode estar nessa vida de pecados, mas sai dela que eu vou transformar a sua vida. Esse é o poder da graça de Cristo, ele transforma vidas. Ele muda quadros que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas o que aconteceu com essa pessoa? Até ontem estava no mundo das drogas, estava traficando, estava isso, estava aquilo. Hoje em dia está na igreja sentindo a presença. O que será que aconteceu? Foi o poder da graça que transformou vidas. É isso que Jesus faz. Ele transforma vidas através da sua graça. Continuando. Em Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 54 diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas,
Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui a gente pode ver um grande exemplo da graça de Jesus, da misericórdia de Deus. Porque imagine assim, que pai que oferece o próprio filho em sacrifício, ainda mais por pessoas que não merecem, pessoas más. A maldade do homem estava muito grande, que chegou um momento que Deus falou assim, ó, filho, você vai ter que descer para a terra para a remissão do pecado dessas pessoas, para que eu possa me chegar a eles, porque por causa do pecado do homem veio o véu que separava o homem de Deus. Tinha um certo limite. Só que Jesus, quando ele morreu por nós, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, agora nós temos liberdade para falar com Deus através de Cristo. Jesus ele morreu para perdoar os nossos pecados. A gente pode falar com Deus a qualquer momento. Só que assim, como eu falei desde o começo, a gente também tem que mudar de vida, porque não adianta nada a gente querer assim ter vida diferente com os mesmos costumes. Não adianta nada falar, eu quero servir a Deus estando na balada. A gente tem que aprender que a graça de Cristo ela vem para salvar a nossa vida, para nos conectar com Deus. Mas para a gente se conectar com Deus, a gente tem que largar os maus costumes. Como eu falei no princípio, ele olhou para a mãe e falou assim, ó, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Quer dizer, se você vive uma vida de balada, ele quer você sendo pecador, mas ele não quer você na balada. Se você é traficante, ele ama você como pessoa, mas ele não quer você no tráfico, ele quer você mudando de vida, entendeu? A graça de Cristo é esse poder. Ele pega pessoas que são odiadas por muitos para ser amado, para mostrar que ele nos ama. Tem até um versículo que fala que ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Por mais que assim, eu possa ser detestado por muitos, só que Cristo fala, você pode ser detestado, pode ser insignificante, pode ser estranho, mas é desse jeito que eu quero porque eu te amo. E é essa graça, é esse o poder da graça que Cristo tem. A graça dele é tão incrível que por mais que a gente seja insignificante, desprezível e indigno, ele veio e morreu pela gente para que a gente pudesse se conectar com Deus. Porque do momento que Adão e Eva comeram do fruto que eles reconheceram assim que estavam nus e começaram a ter consciência, a presença cortou. Só que a partir do momento que Cristo morreu por nós, que Cristo ele veio, que a Bíblia fala que o véu se rasgou, no momento que aconteceu isso, ele nos reconectou com Deus. E ele fala, tem até o versículo que ele fala assim, ó, se vocês aceitarem o Filho, estão aceitando o Pai. Se vocês aceitam as minhas palavras, estão aceitando as palavras de Deus, porque ele me enviou. Então, essa é a graça que Cristo oferece pra gente. Ele quer salvar a gente, quer mostrar o amor dele para nós, mas ele não quer a gente de qualquer jeito. Continuando, João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É interessante que aqui Jesus ele fala, né, que ele vai subir para o seu Pai. A Bíblia fala em Atos que depois que Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus numa nuvem. E aqui em João ele fala, né, que quando ele subir, ele já subiu, né, mas naquele momento ele falou assim, ó, quando eu subir eu vou te preparar lugar. Como eu falei desde o começo, o que a gente merecia era a condenação, era a morte, era o inferno. Mas porque Jesus morreu por nós, perdoando os nossos pecados, mostrando que a graça dele é tremenda, ele falou assim, ó, eu vou preparar um lugar para vocês.
para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Só que para a gente ser salvo, a gente não é de qualquer jeito. A gente tem que reconhecer como Cristo como único e suficiente Salvador e aceitá-lo. A gente tem que entregar a nossa vida para Ele, porque não é de qualquer jeito que a gente vai ser salvo. Como eu falei, Jesus ele veio para perdoar pecados, mas Ele não quer que a gente viva no pecado. Ele não olha pra gente com um olhar de julgamento, mas Ele também não quer que a gente viva no erro. Ele fala, ó, você tá na balada, sai dela. Eu quero você como pecador, mas eu não quero você no pecado. E é isso que Cristo fala, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente vê a graça dele assim de formas maravilhosas. E quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele fala assim, ó, vou escrever seu nome no livro da vida, para que quando você estiver aqui em cima, você saiba que como eu tenho um lar, você também tem. Como eu sou filho de Deus, você também é, porque Paulo fala em Efésios, ele fala que hoje somos filhos por adoção. O filho legítimo é Cristo, mas porque Jesus morreu por nós, somos filhos de adoção. E como Cristo tem parte com Deus, nós também temos. Esse é o poder da graça. Jesus ele veio para salvar a gente do mundo de condenação. Um mundo onde que só tem desgraça, tristeza. Ele fala assim, ó, sai dessa vida porque eu tenho o melhor para você. Aí você pergunta, mas como que eu recebo isso? Recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Porque quando Paulo e Silas estiveram no cárcere, o carcereiro perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Jesus olhou para ele e disse o seguinte, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O crer no Senhor Jesus não é apenas crer na existência dele, é crer na existência dele e servi-lo verdadeiramente. Muitos e muitos gentios começaram a crer em Jesus e foram salvos por causa disso. O centurião Cornélio, o médico Lucas, que se tornou evangelista também da palavra. Muitos gentios se tornaram cristãos, creram em Jesus e nas palavras de Jesus, e por isso foram salvos. E é isso que Jesus vem falar hoje, sobre a graça dele, que é uma graça que salva, que perdoa, que liberta. Jesus fala assim, ó, se as pessoas olham para você com um olhar de desprezo, eu olho com um olhar de amor, porque eu tenho essa graça e eu amo você como filho. É isso que Jesus vem falar para a gente hoje. Ele vem oferecer uma graça que o mundo não tem. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente é salvo pela fé mediante a Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por que ele fala que é dom de Deus? Porque a gente não tem amor. Nós somos abomináveis, desprezíveis, nós não temos amor pelo nosso próximo. Por isso que ele fala que é dom de Deus, porque Deus tem o dom do amor, Deus é o próprio amor. E a gente prova isso porque ele entregou o próprio Filho pela nossa vida, sendo nós desprezíveis e insignificantes. Só que ele falou assim, ó, eu dei Jesus para perdoar os seus pecados. Agora cabe você ou não aceitá-lo. Aí é opção sua. Ele ainda oferece, ele pergunta pra gente se a gente quer. Ele não chega falando, ó, você tem que aceitar Jesus. Ele pergunta, você quer aceitar? Se você aceitar meu filho, aceita a mim também, que sou o pai e sou amoroso. E para finalizar, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui foi a promessa que Cristo fez de que a gente seria cheio do Espírito Santo, que foi a promessa que ele fez no começo de Atos. E isso é consequência da graça que ele teve por nós também. Porque Jesus em Mateus ele fala que se a gente crer, a gente faria obras maiores que as dele. Cara, Jesus ele conseguiu andar sobre o mar. Você tem noção? Tipo, imagina, o mar tá aqui, ele assim, ó. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava as pessoas. Agora imagine, que maravilha que foi isso. Imagine, tipo, como era extraordinário os feitos do Espírito Santo, os feitos de Jesus. Agora imagine Pedro que a sombra dele curava, Paulo que ressuscitou o jovem Eutico só abraçando ele. Teve milhares e milhares de milagres e maravilhas através do Espírito Santo.
E é isso que Jesus oferece pra gente por causa da graça. Se a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador, a gente tem o Espírito Santo como consolador, como amigo. Por que consolador? Porque quando a gente está naqueles momentos de dor, de tristeza, Ele vem nos trazer conforto. A gente encontra uma paz que não tem explicação. Paulo fala que Jesus ele oferece a paz que excede todo entendimento. Por que ele fala que excede todo entendimento? Porque às vezes a gente pode estar no pior momento da nossa vida. A gente consegue olhar, abrir um sorriso e dizer assim, ó, graças a Deus. Deus é bom. Aí as pessoas ficam perguntando, mas como que ele consegue ser tão feliz, tão calmo numa situação dessa? É a graça que Jesus oferece. É a paz que só Deus oferece. É a paz que excede todo entendimento. E é interessante porque e isso aqui se cumpriu em Atos capítulo 2. Essa promessa já tinha feito, o profeta Joel já tinha feito muito tempo atrás. Ele falou que toda a carne seria cheia do Espírito. Aí Cristo foi e renovou a promessa em Atos capítulo 1, no capítulo 1. No capítulo 2, a promessa foi cumprida, porque a Bíblia fala que estiveram reunidos os discípulos de Cristo em um certo lugar, e passando alguns dias, quase 120 permaneceram, e esses que permaneceram foram cheios do Espírito Santo. Eles falavam em línguas, como a Bíblia fala que veio um vento impetuoso e veemente que encheu toda a casa, e eles falavam em línguas estranhas, tanto que as pessoas que escutavam ficavam admiradas e se perguntavam, esses homens não estão bêbados? O que está acontecendo com eles? Eu não estou entendendo nada. Mas era o dom que o Espírito Santo oferece para as nossas vidas. As pessoas se maravilham com as coisas que o Espírito Santo pode fazer. E esse dom do Espírito Santo é consequência da graça que Cristo teve por nós. Porque se ele não tivesse morrido por nós, a gente não teria salvação, não seria perdoado, não teria o privilégio de receber dons do Espírito Santo. Porque são vários. São dons de visão, dons de cura, de milagre, são diversos dons de profecia. Tudo consequência da graça de Cristo. E é isso que ele vem falar hoje. Ele vem falar sobre a graça dele que excede todo entendimento. Uma graça assim que está acima de qualquer coisa. E ele pergunta, você quer receber? Se você quiser, aceite a mim como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque eu te ofereço isso de graça. É interessante. E outra coisa também, a graça de Cristo, para nós, ela vem de graça, mas para ele custou um alto preço. Preço de sangue, preço de morte na cruz. Só que, assim, e é interessante, né? Ele pagou o maior. A gente não vale nada, mas ele pagou o maior dos preços. A gente não tinha valor nenhum, só que ele foi lá e pagou o maior preço de sangue, morrendo por nós na cruz. E aí, essa morte trouxe pra gente vida. Ele se distanciou de Deus para que a gente pudesse chegar hoje. E é isso que ele vem oferecer para nós hoje em dia. Ele vem oferecer essa graça. Só que isso é temporário, porque quando ele voltar, essa graça vai se apartar, o Espírito Santo também, e vai começar o tempo de tribulação. E é um tempo que, assim, que vai doer muito as pessoas. Começar o reinado da besta, do falso profeta, um tempo assim de calamidade mesmo. Só que ele pergunta, se você não quiser passar por isso, se você quiser receber os dons do Espírito, receber a minha presença com você, você pode, porque a minha graça te alcançou também. Mesmo você não acreditando em mim, ele fala, né? Mesmo você achando que eu não sou ninguém, que eu não vim para o mundo, eu amo você porque você é meu filho. Se você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai ver que a graça dele é uma coisa maravilhosa. Você vai ver que ele é maravilhoso. Então é isso que eu venho falar nessa noite, irmãos. A graça de Cristo ela é tão bonita que tantos e tantos feitos foram feitos porque a graça dele veio sobre nós. Eu agradeço por quem escutou aí. Deus abençoe a vida de cada um. E se alguém quiser oração, se alguém quiser escolher algum tema, fique à vontade. Se falar assim, ó, Lucas, eu quero que você traga esse tema tal. Pode falar que eu trago. Se alguém quiser oração, pode pedir também que eu vou estar orando pela sua vida. Eu agradeço por quem me escutou, por quem está aqui até agora. Deus abençoe a sua vida e até outro dia. Amém?